Fala galera, suave? Meu nome é Thiago Duque e hoje eu vou falar um pouco com você sobre determinismo e livre-arbítrio na perspectiva espiritualista. Primeiramente, o que é o determinismo e o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, bem resumidamente, é a capacidade de fazer escolhas. Ou seja, se podemos escolher fazer ação X ou ação Y, temos livre-arbítrio. O determinismo, em contraposição, é o pensamento filosófico que assume que já está tudo determinado. Ou seja, tudo que foi, tudo que é e tudo que será já foi previamente determinado e esse é o único modo de ser. Então, vocês conseguem perceber que existe a oposição. Se podemos escolher entre fazer X ou fazer Y, logo não pode ser que tudo esteja determinado, porque a gente está tendo a capacidade de alterar o fluir das coisas. Só que existe sim um modo de reconciliar esses pensamentos e eu vou passar para vocês a visão espiritualista da coisa. Um dos principais conflitos internos que perturbam grande parte dos adeptos de religiões e de filosofias espiritualistas é o fato de que, se tudo está determinado por Deus na teoria, onde entra a minha liberdade? Se tudo é do jeito que tem que ser, se tudo que está acontecendo tinha que acontecer, cadê minha liberdade nisso? Cadê a minha participação nisso? Inclusive, esse pensamento foi crucial durante a Idade Média, quando a Igreja Católica detinha o poder, e era um pensamento muito usado para alienar. Ou seja, se eu sou pobre, se eu sofro, se eu vivo essa vida na miséria, na fome, do jeito que eu vivo, é por vontade de Deus e tudo está certo do jeito que está. Então não há espaço para subverter esse sistema, porque subverter o sistema, teoricamente, seria subverter Deus, seria se revoltar, se rebelar diante de Deus. Então foi um pensamento muito utilizado pela igreja para se manter no poder. Só que hoje a gente pode, por meio de várias filosofias espiritualistas, combinar, conciliar esses dois pensamentos. Então sim, pode existir um Deus, pode existir um ser superior que encaminha as coisas para o lugar certo, onde elas devem estar, e pode, de forma complementar, existir a liberdade de escolha das pessoas. Nesse vídeo eu vou passar um pouco para vocês da minha visão de determinismo e livre-arbítrio espiritualista. Olha, eu vou falar um pouco para vocês primeiramente de taoísmo. O taoísmo, ele é uma filosofia chinesa, inclusive a maior referência que eu falo de taoísmo com todo mundo é o Yin Yang. O Yin Yang, ele é um símbolo, uma simbologia taoísta. Então o taoísmo, o nome está aparecendo porque é um nome que normalmente o povo não entende quando eu falo, mas o taoísmo, ele assume a existência do Tao. O que seria o Tao? O Tao, por si só, ele só poderia ser experimentado para ser descrito. Ele não pode ser reduzido às palavras. Só que, bem porcamente, o Tao é o caminho. O Tao é o fluxo natural das coisas. Então, a filosofia taoísta, ela consiste, bem resumidamente, a ética taoísta, ela vai te dizer para tirar a resistência e aceitar que as coisas naturalmente fluem para o equilíbrio. Naturalmente, as coisas fluem para a ordem. Então, esse pensamento foi um pensamento que eu escolhi acolher para minha crença, para minha visão cosmológica de determinismo e livre-arbítrio, porque, na minha opinião, faz muito sentido. E ele não faz parte somente do taoísmo, esse pensamento é replicado em muitas filosofias, o pensamento de que tudo está em constante movimento e esse movimento cósmico sempre empurra todos ao bem maior. Diante disso, para explicar a liberdade, eu gosto de usar uma metáfora. Imagina que está todo mundo num rio. Todos os seres estão imersos num rio. E esse rio, ele vai fluir até o mar. Imagine que o mar é a felicidade plena. O mar é o retorno à unidade. O mar é a consciência elevada, é o bem maior, é a lenda pessoal de cada um, ou seja, a missão, é o propósito de cada um. Porque o propósito individual, ele serve ao propósito coletivo. Então imagina que está todo mundo dentro desse rio, e esse rio ele tem uma correnteza, e essa correnteza leva todos ao mar, que é o propósito último. Só que, diante desse rio, a gente tem a nossa liberdade de escolher se agarrar nas margens, de escolher nadar contra a corrente, ou simplesmente de se renunciar a essa correnteza para fluir até o bem maior, para fluir até o equilíbrio. A liberdade, nesse caso, seria a capacidade de escolher se a gente resiste ou não resiste ao fluxo natural das coisas. O fluxo natural das coisas, por sua vez, é chamado de determinismo, não seria, no caso, um determinismo puro, e nossa liberdade de escolha é o nosso livre-arbítrio. Logo, esses dois pensamentos, eles se reconciliam nisso. Logo, a consciência no livre-arbítrio viria a
ser a percepção de que esse fluir da existência, que nem a monja Coen fala, eu gosto muito desse termo, de que esse fluir da existência nos encaminha cada um de nós ao mesmo tempo, né, na consciência de que somos todos um, ao retorno a essa unidade, ao bem maior para cada um. Então tudo vai sempre fluir, existe uma força cósmica que vai sempre nos encaminhar para o melhor que tiver que acontecer conosco. Só que a gente pode retardar ou adiantar o nosso processo de acordo com o uso da nossa liberdade. E dessa forma tudo se encaixa, dessa forma o conflito desaparece quando a gente cria a consciência de que se alinhando a esse fluxo maior, a gente vai estar no nosso propósito, a gente vai estar em sintonia com a nossa missão e a gente vai estar sempre sendo encaminhados ao bem maior, ao bem individual e coletivo. Mas, Tiago, como se alinhar a esse propósito? Imagine que esse fluxo ele é muito sutil, tanto que ele não é perceptível aos olhos, né? Tanto que o próprio Tao, ele é chamado de sabedoria do silêncio interno, que você genuinamente só pode perceber esse fluxo quando você se silencia, através da meditação, através de práticas muito profundas de autoconsciência. Mas voltando, esse fluxo é muito sutil. Imagine que ele tenha uma energia essencial, né? Imagine que esse fluxo, o caminho, a realidade do universo, onde tudo flui da maneira devida, é uma realidade muito elevada, né? Porque um conceito, uma premissa que deve se ter em mente é que nós escolhemos a realidade do universo que nós vamos experimentar. Então, se nós estamos vibrando alto, se nós estamos elevados, a gente vai experimentar realidades, a gente vai experimentar frequências de realidades mais elevadas, mais sutis, onde as coisas fluem de maneira mais próxima a esse fluxo natural. E se a gente está mais denso, se a gente está vibrando ódio, rancor, raiva, se a gente ainda é muito egoísta, a gente vai estar nos conectando, nos sintonizando a frequências de realidade mais densas, ou seja, mais distantes dessa frequência última, da frequência mais sutil que há, que é o fluxo natural das coisas, que é a ordem, que é o equilíbrio, que é o bem, que é a luz. Ou seja, basicamente para você se alinhar a esse fluxo, para você se alinhar a vontade, a força que tudo leva ao bem maior, simplesmente cabe a você que tome ações elevadas, que age de maneira elevada, que ame, que propague, emane paz, amor e luz a todo mundo, que sirva a um propósito maior e dessa forma as suas ações, né, vistas como emanações de energia, vão elevando o seu estado vibracional cada vez mais e cada vez mais você vai se sintonizando a frequências mais próximas do fluxo natural das coisas. Gente, eu tô voltando aqui depois de ter terminado o vídeo, que nem eu quase sempre volto, porque eu esqueci de falar uma coisa muito rápida, mas muito importante. Mais especificamente é sobre um exemplo que eu sempre dou para todo mundo quando eu falo sobre esse tema, mas que eu esqueci de falar hoje mais cedo, quando eu estava gravando ele. Então, qual exemplo eu vou dar? Eu vou falar bem resumidamente sobre a frase muito utilizada por todo mundo e muito mal compreendida, que é a frase "tudo está certo". Essa frase, em essência, ela realmente faz sentido, porque o universo ele é ordenado, o universo ele está sempre em equilíbrio. Então, por conta de suas leis, a lei do karma, a lei da atração, a lei da causa e do efeito, a lei da vibração, ele sempre vai assegurar que uma causa de intensidade X tenha um efeito de mesma intensidade e que as pessoas respondam por suas ações, por suas emanações energéticas, e isso configura assim uma justiça no universo. Ou seja, o universo é sempre justo e ele sempre vai fluir sim para o bem maior, ele vai sempre fluir para aquilo que for melhor para cada um. Só que a gente pode atrasar e muito esse fluxo. Por exemplo, se um assassino resolve entrar na minha casa agora e me matar, isso não vai estar de acordo com o que tinha que acontecer, porque a gente tem a liberdade, a gente pode escolher o que a gente vai fazer. O que vai estar certo nesse sentido é que a causa, né, o ato de me matar, ele vai ser respondido pelo universo de mesmo nível e ele vai arcar com as consequências disso. Diante disso, sim, tá tudo certo. Só que eu não tinha que morrer, muitas vezes não estava no meu plano nessa existência, no meu plano encarnatório, morrer a essa hora. Então nem sempre quando alguém morre, essa pessoa tinha que morrer, gente. Vocês têm que entender isso. Outro
exemplo que eu dou para quem já estuda espiritualidade é que a gente está passando por a gente está passando por uma fase de transição planetária. Ou seja, o nosso planeta, que atualmente ainda é categorizado como um planeta de provas e expiações, isso é uma categoria muito densa, inclusive na escala planetária, ele está passando por um processo de transição para se tornar um planeta de regeneração. Um planeta de regeneração é um planeta que vibra em frequências mais elevadas e que mantém uma psicosfera planetária muito mais sutil, muito mais iluminada do que a nossa atual. E esse processo de transição, ele está no seu ápice, né? A gente está passando por um processo muito intenso de transição planetária. Só que um dos maiores exemplos que a gente tem de que o livre-arbítrio individual pode atrapalhar e muito os planos superiores é mas a probabilidade que existe, né, por mais que seja pouca, existe a probabilidade de uma terceira guerra mundial, de uma guerra nuclear. E se houvesse uma guerra nuclear, a gente tava muito ferrado. A gente ia atrasar e muito o processo de transição planetária e a humanidade como um todo seria muito atrasada nesse processo de transição, nesse processo de elevação coletiva. Claro que como está tudo certo, essa causa, essas ações catastróficas seriam respondidas com os devidos efeitos, com a devida ajuda e nada injusto. Só que a ação de explodir uma bomba atômica que vai dizimar todo mundo não é determinada por Deus. Não é uma coisa que está certa que irá acontecer. É só isso que é muito interessante e muito importante de distinguir. Ou seja, tudo está certo na medida do determinismo. No livre-arbítrio tudo está incerto, porque cada um pode escolher fazer o que quiser e vai arcar com as consequências disso. E é isso. Queria fazer um vídeo mais curto hoje, eu acho que eu consegui, não foi curto que nem eu queria que fosse, mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aí na descrição, perguntas, qualquer coisa, sugestões de tema, e eu vou gravar alguns vídeos mais curtos ainda que esse de agora em diante, porque eu quero postar mais vídeos com mais frequência no canal. Claro que os vídeos muito grandes, eles ainda vão aparecer, porque eu gosto de falar, e tem temas que eles têm que ser abordados de maneira devida, então eles têm que ter sim uma atenção voltada para eles, e tem muitas coisas para falar sobre alguns determinados temas, e não vou deixar de fazer vídeos sobre estes. Só que agora eu quero fazer alguns vídeos mais curtos para ser de mais fácil acesso e para as pessoas conseguirem ver mais tranquilo assim no cotidiano, na correria do dia a dia. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve, compartilha para todo mundo que você achar que pode acrescentar de alguma maneira esse conteúdo, esse conhecimento. Mas enfim, até mais, gente. Muita paz, muita luz a todo mundo. Amo todos vocês. Namastê e até a próxima.